Bom dia a todos, está na altura de mais um tema do dia na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com Humberto Ferreira, jornalista 00, e hoje vamos analisar 4 pontos sobre a presença da seleção iraniana no Mundial 2026. Isto tem sido um tema que tem trazido muita polémica ao panorama atual, porque a presença da seleção iraniana continua a ser uma incógnita e Gianni Infantino, presidente da FIFA, acabou por dar uma entrevista recentemente sobre este tema e é sobre isso que vamos falar. Bom dia, Humberto. Bom dia, Antes de mais, começo por te perguntar qual é que é a visão da FIFA para esta situação. Vou fazer aqui um ponto prévio, Diogo. Tu disseste bem que há uma incógnita, uma grande nuvem em torno da presença da seleção iraniana no próximo Campeonato do Mundo, que vai ser realizado pelos Estados Unidos, pelo México e também pelo Canadá, a partir do dia 11 de junho de 2026, deste ano, muito por culpa das guerras geopolíticas que colocam no centro nevrálgico dessa guerra o próprio país Irão e também os Estados Unidos da América, com de resto os iranianos estarem vetados de entrar em solo norte-americano. Naturalmente que a FIFA, trazendo aqui um lado pacifista a toda esta crise geopolítica, procura Gianni Infantino fazer valer-se disso mesmo, de que o futebol tem por objetivo pacificar e que quem está a jogar são jogadores de futebol que durante 90 minutos e durante aquele período não têm cores políticas. Nesta entrevista que ele deu ao canal mexicano, diz mesmo que quem está a jogar é a seleção de um país e não os jogadores de uma determinada cor política ou de outra determinada cor política. Mas o ponto mais importante até desta entrevista é mesmo a visão, eu diria que direta, que Gianni Infantino e a FIFA têm para esta situação, o que é algo normal de acontecer. Eu acho que publicamente Gianni Infantino nunca iria dizer de outra forma de que a FIFA não tem um plano B, um plano C, um plano D. Estaríamos todos à espera que as declarações do Presidente da FIFA fosse mesmo esta. Portanto, eu não acredito que publicamente, em algum momento, pelo menos nesta fase, a FIFA vá dizer que se o Irão não for, que a seleção que se vai qualificar é a seleção XPTO, ou que o Irão não vai jogar nos Estados Unidos da América e vai jogar no México ou no Canadá. Acho que neste momento a posição da FIFA é muito concreta. Eu diria que a forma como entregou o Prémio Nobel da Paz da FIFA, Donald Trump, quando do sorteio do Campeonato do Mundo em dezembro de 2025, era quase também a tentar seduzir o presidente norte-americano que o objetivo é mesmo tornar esta competição uma espécie de elo pacificador e ser-se, no fundo, o futebol a tentar juntar partes tão extremadas, mas eu acho que Gianni Infantino, num certo momento do seu pensamento, não terá equacionado tudo aquilo que Donald Trump possa querer fazer enquanto cabeça pensadora por si próprio e também muitas das vezes até pelo seu umbigo, não tanto pela defesa de um país. E portanto eu acho que é natural a FIFA apresentar-se com esta visão de que o plano A é o Irão participar. Desportivamente foi uma das seleções que se qualificou mais cedo para esta fase final do Campeonato do Mundo e, portanto, é normal a FIFA não pensar de que vai colocar aqui entraves qualificatórios. Mesmo que, por exemplo, noutros exemplos, e entraves qualificatórios, aqui estamos a fazer referência essencialmente a não jogar num determinado país. E importa trazer aqui o ponto comparativo com o que acontece na Europa. Não há jogos entre a Rússia e a Ucrânia há muitos anos, e vem até mais atrás do que a invasão da Rússia à Ucrânia, e portanto a FIFA nunca sequer equacionou um cenário desta dimensão, havendo a possibilidade de haver uns Estados Unidos e Irão. A FIFA não coloca essa hipótese, ou a hipótese de anular um jogo dessa dimensão, se isso vier a acontecer. Portanto, pensando desta forma, é natural o Presidente da FIFA também dizer que não há nenhum plano alternativo. O plano A é o Irão qualificar-se e jogar nos Estados Unidos da América, que é onde está também sediado o seu grupo. Infantino trouxe-nos aqui uma visão otimista sobre este tema, mas a verdade, Humberto, é que a FIFA não joga sozinha nesta equação, por assim dizer, permite-me esta expressão. Claro. Por isso temos de olhar também para o lado iraniano e eu pergunto-te exatamente isso. O que é que pensa o governo do Irão sobre esta questão?
Tu dizes bem, Diogo, que a FIFA não joga sozinho e é natural de Gianni Infantino ter este tipo de declarações. É um fiel da balança e é alguém que, no fundo, quer que a prova do organismo que ele tutela possa decorrer sem grandes sobressaltos e que o que falam na praça pública seja essencialmente o jogo de futebol. Mas a verdade é que, do lado iraniano, olham para muito do que está a acontecer e das invasões e dos próprias mortes que já aconteceram por parte das suas populações e sentem-se naturalmente inseguros por tudo isto. E desde logo mal se instalou a guerra e houve as primeiras invasões dos Estados Unidos ao Irão, o governo iraniano, por força também da Federação Iraniana, do Departamento de Desporto, foi dito de que a seleção do Irão não iria competir no Campeonato do Mundo por não sentir que existisse segurança por parte dos seus jogadores e das suas comitivas. É uma situação que ao longo da última semana, sensivelmente, começou a amenizar-se com uma tentativa de encontrar soluções, nomeadamente a Embaixada do Irão no México está a tentar negociar com a FIFA de que possa haver uma movimentação e os jogos da fase de grupos do Irão possam ser disputados em território mexicano. Este é um assunto, eu diria que a ser trabalhado há muito tempo. Em outubro do ano passado, nós estivemos numa conferência sobre segurança em eventos desportivos, onde estiveram presentes 2 elementos da FIFA que trabalham e planeiam a segurança em torno das grandes competições da FIFA, dando o exemplo do próprio Mundial de Clubes e fazendo um paralelismo para o Campeonato do Mundo. E esta foi um dos pontos que há muito tempo está a ser pensado e trabalhado por parte da FIFA enquanto forma de manter a segurança. Portanto, quando o Gianni Infantino dá esta visão, é uma visão que não é uma visão de recurso, é uma visão que a FIFA tem bem presente desde o seu início do seu planeamento. E houve sempre esta certeza de que iria existir segurança por parte da comitiva do Irão em participar no Campeonato do Mundo. Mas é perfeitamente normal e compreensível, até olhando ao contexto passado, onde, por exemplo, qualquer cidadão iraniano está proibido de entrar em solo norte-americano porque os vistos não são passados, a não ser que a administração Trump acabe por validar essa entrada. E, por exemplo, no sorteio que aconteceu em dezembro, havia essa expectativa de que o selecionador e o presidente da Federação Iraniana pudessem estar presentes nos Estados Unidos da América e essa presença foi rejeitada e os vistos não foram aprovados por parte da administração Trump. Portanto, a partir do momento em que existe uma situação destas, é completamente compreensível que o governo iraniano não sinta segurança e não queira ter a sua equipa e cidadãos iranianos em risco de vida e em perigo em solo norte-americano. E é por aí mesmo que continuamos. Eu pergunto-te, Humberto, se achas que há perigo para a seleção do Irão em termos de participar neste Campeonato do Mundo? Eu diria que nesta altura é uma roleta russa. Tudo o que possamos dizer hoje em dia corre o risco de ser desmentido daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto, daqui a 1 mês. Nós não conseguimos prever o que possa ir na cabeça de Donald Trump e da sua administração para uma situação destas, porque se de repente há negociações e as conversas podem estar a ser bastante positivas, por outro lado, passamos a ter alguma incerteza sobre o que é que pode acontecer com a seleção do Irão. Eu diria que a situação mais prudente seria encontrar efetivamente um plano B, e eu acredito que a FIFA esteja a trabalhar nessa situação. Dizermos que nesta altura não há perigo para a seleção do Irão é um erro, porque mediante todo o extremar de situações e os exemplos que já fomos aqui dizendo também neste tema do dia, é uma seleção que eu gostava de dizer que não corre perigo e que pode fazer o seu jogo de futebol naturalmente, à semelhança do que disse de Gianni Infantino, mas não estou certo que seja tão basilar e seja tão limpo essa situação. Para fechar este tema do dia,
importa olharmos também para o plano B, C e D, como acabaste de referir. Claro. E então eu pergunto-te que soluções é que podem ser apresentadas por Infantino, pela FIFA, para resolver esta situação? Eu acho que mais do que tudo é efetivamente haver aqui um resolver de situação e de uma vez por todas percebermos o que é que pode acontecer. Este é um torneio que está sob a alçada da FIFA, organizado por 3 países distintos, em que cada um tem as suas especificidades e que o produto final tem que ser um jogo de futebol com 22 jogadores a correrem atrás de uma bola e não haver incidentes, nem dentro nem fora do campo. E com essa situação faz com que, nomeadamente, a presença de não só dos jogadores da seleção iraniana, mas assim como adeptos do Irão, que possam viajar para os Estados Unidos da América, seja de facto um ponto de grande instabilidade e de grande perigo, porque o radicalismo pode estar numa cadeira ao lado, nem é só num virar da esquina, é mesmo numa cadeira ao lado. Eu acho que seria muito importante por parte da FIFA encontrar aqui uma solução de, efetivamente, os jogos da fase de grupos serem disputados no México ou no Canadá. Eu recordo que a equipa do Irão está no grupo G, juntamente com a Bélgica, o Egito e a Nova Zelândia, e vai ter 3 jogos nos Estados Unidos da América, 2 em Los Angeles e 1 em Seattle. Estes 2 em Los Angeles podem ser, eu diria que, bastante problemáticos, até num contexto mesmo geopolítico. O de Seattle, historicamente, não tanto, mas eu acho que para haver uma maior prudência era efetivamente os jogos da fase de grupos do Irão serem todos eles disputados em solo que não seja o americano. Desde logo porque estas nações vizinhas não estão propriamente felizes com as atitudes que a administração Trump tem tido ao longo dos últimos anos e, portanto, havia uma espécie de maior corporativismo por parte destas 2 nações para com a seleção do Irão e com os adeptos iranianos. Havia, inevitavelmente, uma maior segurança também para os adeptos poderem assistir ao vivo a estes jogos de futebol, que é para isso também que este Mundial acontece. E a partir daí, porque desportivamente o Irão pode ser campeão do mundo e, se o for, vai ter que ter condições de segurança de poder estar no último jogo da final a poder disputar. Portanto, eu diria que uma forma prudente era urgente desmobilizar já estes 3 jogos para solo mexicano e solo canadiano. A partir daí é perceber também como é que o emparelhamento pode acontecer e haver condições de segurança completas para adeptos e também para a seleção iraniana poder disputar o Mundial com toda a tranquilidade. Não vejo que seja sequer correto por parte da FIFA, a não ser que de facto exista aqui um braço de ferro muito grande por parte do Irão, quase que a dizer ou nós ou eles, e se houver uma situação dessas é de facto uma posição muito extremada que a FIFA tem que encontrar uma solução. Eu não vejo para já a necessidade de nenhuma das seleções ser excluída da competição. Vejo sim uma necessidade urgente de encontrar uma solução para que possa existir segurança para toda a gente. Veremos de que forma é que este problema será resolvido. Obrigado, Humberto, obrigado a todos que nos assistiram. Esta terça-feira pode assistir também ao novo episódio do nosso 5 para 4, podcast do 00 dedicado à modalidade do futsal. Fique connosco, fique com o 00.